Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Multibeda Vibhagine Vyomapta Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namaskara. Bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa aula do capítulo 10. Antes de iniciarmos, alguém tem alguma coisa para perguntar, para responder, compartilhar? Ok. Então, nós vimos ontem, né, que o Lord Krishna aproveitou, né, naquela lista das glórias do Senhor, ele apresentou o que não é comum nesta passagem, né? Não é comum, sempre que a gente fala da beleza de Deus, a inteligência de Deus, a gente aponta o lado, né, de tudo aquela manifestação que é em harmonia com as leis de Deus, com o Dharma. Então, tudo aquilo que é em total harmonia com Deus, com o Dharma, a gente diz, olha que maravilhoso, olha que lindo, olha isso, né? Tudo assim, né? Mas existem outros aspectos que ainda assim são parte da manifestação de Deus, mas eles não são realmente devido, né, a uma intenção de Deus, como, por exemplo, né, ele fala aqui sobre o aspecto humano daqueles que são enganados e que caem vítimas das práticas de jogos, por exemplo, né? Então, nós vimos que ele começou a apresentar alguma coisa que é subproduto do exercício indevido do vivo humano, né, que produz práticas ou atitudes, atividades que declinam, fazem declinar a pessoa e vêm a deteriorar, né, ou danificar, né, o campo dármico, né, tem um impacto negativo no campo. Aquilo também é parte, né, é parte daquilo que é a manifestação, mas aquilo ali é devido ao exercício, né, indevido ou inapropriado dos vivos humanos, né, o exercício do livre-arbítrio, das escolhas, né. Então, no verso 36, ele fala: Eu sou o brilho daqueles intelectos brilhantes que conseguem, né, discriminar e resistir à tentação de cair, né, nessas atividades ou práticas que destroem o indivíduo espiritualmente, né? Vocês já notaram que a elevação espiritual requer esforço? Vocês já notaram que o declínio não requer esforço? Para o declínio espiritual, tudo que a gente precisa fazer é nos deixar levar por as nossas vássanas, as vássanas de desejo por experiências ou satisfações sensoriais, ou por haver o que eu quero quando eu quero. Se a gente se laxa andar, né, nesta corrente cósmica universal, a vidya, né, a ignorância, né, aí a gente pode viver sem nenhum esforço de disciplina. A gente simplesmente se deixa levar por essa corrente de avidya que é dominante no planetinha dos bárbaros, né? Então, ele fala, tem uma passagem aqui que ele fala da disciplina e do esforço e da virtude dos virtuosos, porque você precisa não somente de uma boa mente discriminativa, mas você tem que ter muita força de vontade e disciplina para nadar contra essa corrente, né? Você lembra aquele sambinha canção brasileiro, né? Que fala, deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu. Então, uma vez eu vim visitar meu irmão, eu morava ainda no exterior, e ele estava feliz da vida, achando que aquela música tinha uma profundidade espiritual boa, né? Eu não falei nada naturalmente, mas naturalmente, se você deixa a sua vida te levar, significa que você está sendo levado por suas vássanas ignorantes. Você está deixando a ignorância te levar.
requer muito esforço, disciplina, você nadar contra essa corrente universal, a vidya, né? Então, eu sou a virtude, eu sou a força de vontade, né? Eu sou a determinação, eu sou a discriminação, eu sou o brilho do intelecto daqueles mais satívicos, né? Eu sou o esforço daqueles disciplinados e eu sou a virtude dos virtuosos. Os virtuosos são aqueles que realmente nadaram contra a corrente, né? Desenvolveram discriminação, um intelecto satívico, contemplativo, discriminativo, né? E através desta união, né? Joint venture entre o intelecto e uma força de vontade, eu desenvolvo o quê? A virtude, né? A virtude dos homens e das mulheres, né? Então, nós vimos isso, que as práticas do jogo e da aposta, do vício, qualquer vício que seja, né? Também o vício do álcool, né? Da droga, etc, etc. Então, isso nós vimos ontem. Esforço espiritual, nós já vimos o quanto importante ele é, e o esforço espiritual ele tem que ser abordado de dois modos. O esforço espiritual, intelectual, de compreender essas escrituras, né, esses ensinamentos religiosos e espirituais, requer uma mente mais, um intelecto mais refinado, né? Então, o esforço é um esforço de preparar, purificar e compreender esses ensinamentos. E o outro aspecto do esforço espiritual é aquele de, né, eu quero compreender esses ensinamentos, mas eu quero viver, né, da perspectiva desse conhecimento. Eu quero que meu conhecimento e minha vida estejam em harmonia. Não é assim, Betânia? Né? Então, disciplina vem daquele ponto de simplesmente querer viver de acordo com o meu conhecimento. Como se traduz isso, querer viver segundo esse conhecimento? Nididhyasana, aplicação do conhecimento. Não, não, o meu conhecimento é esse, e mesmo que eu tropece, caia, escorrega e caia, eu me levanto, porque eu não aceito viver que não seja sob a perspectiva deste conhecimento, né? Então, aquela história que o Alexandre sempre fala, né? Pedra mole, pedra dura, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Nididhyasana vai furar a pedra, entendeu? Vai estabelecer esse conhecimento de modo firme. Isso é o esforço, né? O esforço, o Nididhyasana é o esforço intelectual de internalizar esses conhecimentos. Aí o que que aparece nessa última passagem desse verso? Jaya, Jaya, vitória, 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 sucesso, sucesso, né? Que é uma expressão linda. Aparece em alguns mantras, né, dos Vedas. Vitória espiritual, Jaya, Jaya. Se nós obtivermos o sucesso espiritual, muito importante, a gente não deve se tornar arrogante por causa disso. Devemos lembrar que é somente a graça do Senhor né, nos concedeu este autoconhecimento firme e devidamente internalizado, né? Mas antes dele ser devidamente internalizado, ele só não foi devidamente internalizado porque o ego ainda sobreviveu ao conhecimento intelectual. O ego sobrevive por um período de tempo, tá? Então, porque o ego ainda está ali, ficam sempre alguns resquícios de orgulho, vaidade, arrogância, né? Então, a gente tem que continuar a associação com as escrituras e com o guru, né? Até que esse sucesso espiritual seja devidamente estabelecido. Uma vez que ele esteja bem estabelecido, a arrogância ela não pode mais emerger. Ela é fora de questão, entendeu? Arrogância ela só emerge, né? Ela só vem à superfície porque algum aspecto do ego ainda sobreviveu ao conhecimento, que não foi ainda devidamente internalizado, mas está bem estabelecido a nível acadêmico e intelectual, tá? Então, quando nós observamos que existe ainda
orgulho, vaidade e arrogância, a gente pode ter certeza que o conhecimento não foi ainda devidamente internalizado, assimilado e internalizado. Então, você tem que trazer, você tem que chamar, né, invocar Ishwara, né, e a glória, e não somente a glória, mas a graça de Ishwara, né, a bênção de Ishwara, né, e dizer, né, Ishwara, que este conhecimento, né, seja devidamente internalizado, né, de modo que nenhum resquício de vaidade, de orgulho, arrogância possa, né, permanecer, né, sobre essa graça que veio de você. No momento que você chama e invoca essa graça, você compreende que tudo isso é parte de uma equação muito mais ampla, né, na qual, como nós vimos, né, o livre-arbítrio, a capacidade nossa de discriminar, de nadar contra essa corrente, de se esforçar, de fazer o Shravana, Mano, Nididhyasana, força de vontade, desenvolvimento intelectual, qualificação, a gente vai fazendo tudo isso e a gente sabe que Ishvara, do outro lado, vai puxar na medida que a gente empurrar, tá? A gente tem que fazer a nossa parte e esperar que a graça do Senhor, né, nos puxe, tá? É exatamente assim, eu posso garantir a vocês. Quando você menos espera, sem fazer nenhum esforço, esse conhecimento se torna muito claro e muito livre de dúvidas. A graça do Senhor, Ishwara Anugraha. A força de vontade, o Nididhyasana, a aplicação, né? Ela é aplicada, né? Mas o Ishvara deve estar do outro lado, né? Ou de um lado ou de outro. Ou o Ishvara está por trás e você está puxando pela frente, ou você está por trás, não importa essa construção analógica, né? Mas a nossa força de vontade, né? A nossa disciplina e força de vontade, ela também necessita da graça e Ishvara. Elas devem andar de mãos dadas, ok? Eu sou Krishna entre os Vrinis, eu sou Arjuna entre os, verso 37. Eu sou Arjuna entre os Pandavas, eu sou Vyasa entre os sábios, eu sou Shukracharya entre os videntes, né? Então ele continua, acho que esse é o último verso que ele vai listar, o último, o penúltimo, que ele lista as suas glórias, né? E ele está falando de glórias mais a nível sutil, né? As características, os caráteres, né? A capacidade, né? De disciplina, discriminação, né? As atitudes positivas, né? Ele citou algumas negativas, como aqueles que são viciados no álcool, na droga, nos jogos, mas em geral ele está sempre apontando aquilo que nos atrai, aquilo que nós gostaríamos, né? De ser, né? De experimentar e ser. Então aqui ele continua falando que ele é o Krishna entre os sábios, ele é Arjuna, né, entre os Pandavas, ele é Vyasa, né, entre os sábios, e eu sou o sábio Shukracharya entre os videntes, né? Então, eu sou Krishna entre os Vrinis. Vrinis talvez se refira aos rishis, eu não sei exatamente. Vamos ver aqui. Entre os descendentes de Vrini, uma linhagem, tá? É uma linhagem. É uma linhagem. Vrini, Vamsa e Yudu Vamsa. Tem três linhagens que o Swami nos introduz aqui. O Senhor Krishna, ele pertence a uma delas, tá? É a linhagem dos Vrishnis, né? Então, entre os Vishnis, eu sou Vasudeva, né? Filho de Vasudeva, pai de Krishna, bababá, filho, né? Eu sou o Senhor Krishna, é por isso que em um dos nomes de Krishna também é Varsneya. Vrisnes significa nascido, né? Vras significa, Vrishna significa nascido na linhagem de Vrishna, ou alguma coisa assim. Então, tudo bem, são informações legais. Por que dizemos, o próprio Krishna afirma que o próprio Krishna é o maior entre os Vrishnis, né? Na linhagem dele, ele é o maior entre todos os sábios lá. A razão é muito simples. Não somente ele é um avatar, né, de Ishvara, né?
ele não é um jiva mortal, ele não caiu através da força gravitacional do karma de cada um de nós. Nós nascemos devido a uma certa força gravitacional chamada desejos, positivos e negativos, desejo de haver, desejo de evitar, desejo de dar continuidade à dualidade nesta dimensão. A gente descende aqui, mas a gente não descende deliberadamente, a gente cai. Chora, empurra a gente lá para baixo e sabendo que o peso do nosso karma nos traz devidamente aqui. Naturalmente, ele coloca um paraquedas para a gente não se machucar, né? Então, ele diz que Krishna, ele não caiu, ele descendeu porque ele é um avatar de Ishvara. Ishvara simplesmente mandou ele nesta missão. Então, ele já é um grande, né? E não somente ele é um grande avatar, mas é um grande guru, este é o ponto, né? Então, é a encarnação de Ishvara numa forma humana, ele não nasceu realmente. E às vezes eu penso num paralelo desse ponto de vista, né? Que quando as escrituras, né, bíblicas dizem que Jesus nasceu da Virgem Maria, etc, etc, talvez seja, né, uma indicação disso também, para talvez Jesus, né, Cristo tenha sido um avatar que descendeu aqui, né, que não caiu, mas descendeu, né, e, e chegou sem a força do karma, sem o peso do karma, né? Então, aqui ele está dizendo que entre todos os avatares, Krishna é o superior, por quê? Porque não somente ele é um agente do Senhor, é um avatar do Senhor, como também, né, a outra coisa que distingue ele dos outros, ele ensina o autoconhecimento, né? Por que diríamos que ele é o maior, o mais glorioso? É porque ele ensina o autoconhecimento. A maioria dos avatares, eles vêm, eles descendem, Shwara, né, manda os avatares, segundo as nossas escrituras, né, numa missão de restabelecer e proteger o Dharma, eles vêm aqui para lutar pelo Dharma. O objetivo deles, fundamentalmente, quando eles veem que o Dharma, o campo Dharma, está tão deteriorado e naquela condição não existe mais, né, o ambiente propício para que o indivíduo possa interagir com o campo, extrair conhecimento, extrair sabedoria, refinar e, em seu devido momento, obter o autoconhecimento. Não tem. Quando a condição do campo está realmente um campo de guerra, detonado total, aí o que Ishvara fala? Ok, eu não preciso mandar gurus, porque eu já mandei os ensinamentos para os meus rishis lá no início da criação. Os rishis eles vão passando esses ensinamentos que sobrevivem o tempo, e aí nós temos gurus, né? Temos professores, né? Através de todas essas linhagens que preservaram esses ensinamentos. Então, o guru não falta lá embaixo, né? Faltam pessoas interessadas nos ensinamentos, os quais os gurus, né, preservam e passam adiante, né? Então, o Ishvara não tem problema de falta, carência, né, de professores, de gurus, né? Mas, de vez em quando, a situação é tão difícil aqui embaixo, no planetinha dos bárbaros, que ele diz, eu tenho que mandar alguns dos meus avatares, e eles chegam realmente armados para lutar contra os inimigos do Dharma, os inimigos de Deus, entendeu? Então, eles vêm para, em geral, para restabelecer o Dharma, tá? A gente sabe que o Adharma, todo ele é fundado na ignorância espiritual. Então, uma arma mais sofisticada para vencer o Adharma é o conhecimento das escrituras, né? Mas em determinadas circunstâncias, quando a situação é muito deteriorada, você não pode chegar lá para os grandes, né, criminosos, violadores do Dharma e tentar ensinar para ele as virtudes religiosas e espirituais, entendeu? Você não tem mais nenhuma saída diplomática, você não tem mais nenhuma saída educacional, você tem que simplesmente destruir os violadores do Dharma para proteger e preservar aqueles que vivem, querem viver em harmonia com o Dharma para crescer espiritualmente. Então, a distinção é que Krishna, ele veio não somente para lutar com Arjuna no campo de batalha, para destruir
os violadores, né? Destruiu o Adharma, mas também ele apareceu como o guru da humanidade, ensinando a beleza do Gita, é uma coisa incrível, ensinando a Arjuna, ensinando a humanidade através do Arjuna os ensinamentos de karma, dharma, upasana e moksha, tudo, né? Enquanto que lutando para preservar o dharma, né? Muito bonito. Portanto, ele é um preceptor libertador. Os outros avatares, o Swami conhece tudo isso, eu não conheço, né? Mas ele está dizendo aqui que em todos os outros avatares, o Senhor destruiu os asuras, demônios, né? Então, Ishvara manda os avatares para destruir os asuras, demônios, né? E depois eles desaparecem. E os asuras, demônios, ele desapareceu. Mas apenas Krishna Avatara chegou aqui para ensinar e ficou, né? Ele permanece aqui vivo exatamente nos ensinamentos do Bhagavad Gita. Portanto, Krishnastakam, um outro texto, é dito que ofereço as minhas reverências ao Senhor Krishna, o filho amado de Vasudeva, que matou os grandes demônios, Kamsa e Kanura, que é a fonte de grande alegria para a mãe Devaki, e que é de fato o mestre espiritual do universo. Geralmente, né, as religiões, né, elas tendem a desenvolver preferências pelos seus ídolos, né? Se você fala isso no ambiente católico, cristão ou até mesmo evangélico, vão dizer isso aqui é uma ofensa, né? Porque o grande, né, o grande mestre espiritual do universo é Cristo, né? Jesus, né? Então, mas aqui a gente está dentro do contexto dos Vedas, né? A cultura védica, e cá entre nós, né? Um pouco que eu sei daquilo que é ensinado na Bíblia, né? Nos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, não se comparam com os ensinamentos do Veda e Vedanta, né? Em termos de profundidade, de eficácia, de sofisticação, né? Complexidade realmente, andando realmente a fundo da problemática do Adharma, né? E apresentando não somente uma norma de conduta para ser seguida, que as pessoas não conseguem seguir essas normas de condutas sugeridas nesses círculos espirituais, nessas linhagens espirituais, a menos que elas compreendam profundamente, né, a causa raiz dessa tendência adármica, né? Compreenda tudo, compreenda Deus devidamente, não como um Deus que vai te recompensar ou punir, mas Deus como a inteligência, as suas leis, né, como o Criador, que se manifesta como a criação, compreender tudo isso que nós compreendemos através dos ensinamentos do Karma, Dharma e Upasana, né? Então, é de uma sofisticação, uma profundidade, eficácia incomparável com outras culturas religiosas e espirituais. Então, eu não tenho nenhum problema de achar que Krishna Guru é o mestre espiritual do universo. É por isso que o ensinamento de Krishna é considerado um dos três principais livros didáticos das escrituras do Vedanta. Então, aqui ele fala que existem três tipos de escrituras, né, didáticas do Vedanta, né? Eles são os pilares do Vedantas, né? Eles são chamados de Prasthana, Triyam, as três fontes do Vedanta, tá? Os três Trayam, textos, Traya Granta do Vedanta, né? Então, o primeiro são os Upanishads, eles são chamados de Shruti. Shruti são os ensinamentos que foram revelados diretamente da Ishvara para aqueles que o receberam, ouviram. É como se fosse um download, ok? Então, os rishis que receberam os Upanishads, eles unanimamente dizem que isso não veio de mim, né? Foi um download. Então, é uma revelação, como ele diz aqui. É um axioma da revelação, né? O segundo é o Gita, chamado de Smriti. Não é mais Shruti, é Shumit.
significa que ele foi desenvolvido mais tarde, né, como um Purana, né, dentro de uma tradição, é um axioma da tradição lembrada, né? Então, as revelações vieram nos Upanishads, e depois o Gita, né, foi uma síntese, foi uma condensação dos Upanishads que aparecem nos Vedas, né? E de modo que nós possamos lembrar, né, compactar os ensinamentos completos do Vedanta. E o terceiro são os Brahma Sutras, né, que são as análises lógicas, comentários muito profundos que vão analisar realmente, né, as declarações, né, vedânticas, declarações de identidade praticamente, né, os Brahma Sutras, né, que são textos, que são comentários de pessoas como nós, né, ao longo dos milênios. Então, nós temos três tipos, os principais tipos de escrituras ou de textos Vedantas, que não incluem os textos mais recentes, de Vidyaranya, de Shankaracharya. Shankaracharya escreveu diversos textos Vedantas. Esses são os textos modernos, de 700, 500 anos atrás. Isso a gente chama moderno em nossa tradição, né? Mas os textos originais, né, são esses aí. Portanto, esse Gita é tão poderoso que ele sobreviveu muitos milênios, né? E ele chegou intacto até este momento, século XXI, vive, firme e forte. E não somente ele está disponível, mas algumas pessoas ainda estão vindo se interessando pelo ensinamento do Vedanta, né? Do Bhagavad Gita, apresentado no Gita. Indica o quê? Que ele é sempre fresco, ele nunca se torna antiquado, né? Essa é a beleza, né? Ele funciona, por isso ele está sempre vivo, né? Não é como alguns conceitos, como o poder do aqui e agora, que cada 50, 100 anos aparece de novo, né? Nesses círculos espirituais, depois ninguém fala mais sobre isso e todo mundo sabe que não funciona tentar viver no aqui e agora. Então, o Vedanta não, né? O Gita não, né? É um ensinamento muito válido, jamais se torna obsoleto, né? Portanto, o Gita, Acharya, o mestre do Gita, entre todos os mestres, é considerado o maior entre os gurus, né? Então, isso é bacana. Nós estamos aqui, para surpresa nossa, em torno do Bhagavad Gita, né? Por quê? Porque ele sobreviveu, né, esses diversos milênios e ele ainda funciona e ele aparece em todas as partes do planeta, muito provavelmente, né? Em alguns locais, de repente, de modo mais secreto, né? Naturalmente, né? As forças do anticristo estão querendo suprimir, né? E dificultar a vida das pessoas que querem viver em harmonia com os conhecimentos revelados, a sabedoria reveladas por Ishvara, né? Então ele diz: eu sou Arjuna entre os Pandavas, né? Arjuna, naturalmente, ele ficou muito feliz, lisonjeado, como diz na linguagem, né? Entre os 5 Pandavas, né, que são os filhos de Pandu, o rei de Kuru, Krishna, né, é muito inteligente. Krishna vai querer massagear o ego de Arjuna porque ele quer que Arjuna tenha um impacto positivo, de modo que ele sirva como exemplo de quê? De que esses ensinamentos eles funcionam, né? Ele quer que Arjuna seja representado como um grande discípulo que assimilou os ensinamentos. Então ele já está trabalhando já de diversas passagens aqui, tentando remover um pessimismo, né? Um sentimento negativo de Arjuna, que no início ele não queria lutar, depois ele achava, não, eu não vou conseguir assimilar esses conhecimentos, é muito difícil para mim, minha mente é muito rajásica, eu não posso, eu não quero, né? Eu estou ferrado, e aí? Então, ele, muito inteligentemente, ele usa a psicologia, enche a bola de Arjuna por diversos motivos, né? Ah, entre os Pandavas, né? Você, Arjuna, é aquele, né?
eu sou você, né? Eu sou o próprio Arjuna. E por que que Arjuna é dito por Krishna ser o maior entre os receptores dos ensinamentos dos Upanishads, né? E por que ele não pode dizer Dharmaputra? Ele é o mais velho e também a personificação do Dharma. Ele poderia ter se voltado para Dharmaputra, né? Mas não, ele se voltou para Arjuna, ele ensinou a Arjuna. E por que que ele ensinou a Arjuna? Ninguém sabe, existem debates filosóficos sobre isso, entendeu? Existiam todos esses 5 filhos, por que que Krishna ensinou para Arjuna? Por que que escolheu Arjuna, né? Então, ao invés de escolher Dharmaputra, que era já, né, muito versado no Dharma, uma pessoa que era, né, um exemplo do Dharma, né? Por que que ele escolheu Arjuna? Por que que ele considerou Arjuna o maior entre os Pandavas, né? É porque se o Gita for a maior escritura, Arjuna, sendo o primeiro receptor do Gita, ele deve ter virtudes suficientes para ser considerado o maior entre os Pandavas, né? Isso não responde muito o fato, o porquê, né? E mais à frente o Swami, para tentar acalmar ou saciar a mente, a gente tem que lembrar que isso são Puranas, são histórias que contém a essência dos ensinamentos, são apresentados de modo mais atraente, né? E a gente tem que considerar tudo isso. Existe muito simbolismo, existe um pouco de mitologia, mas a essência dos ensinamentos estão ali. Então, por que que ele ensinou para Gita, né? Aí, para saciar o intelecto de alguns, né? De alguns disputantes intelectuais, debatentes, né? Não sei como se diz essa palavra. Ele disse que não, ele ensinou para Gita porque Gita, Arjuna foi aquele que começou a fazer essas questões. A gente lembra que o Gita é parte integrante do Mahabharata, né? E ali dentro, né, no início, no primeiro início, ou primeiro ou no segundo capítulo, o Gita se dá conta que o Arjuna se dá conta que Krishna estava ali não somente para ajudá-lo na batalha contra o Adharma, mas ele também era ali num papel de guru. E chegou num momento ali, já no início do Gita, que ele falou: por favor, me ensine, teach me, né? Me ensine, eu quero compreender tudo que você está tentando me dizer aqui, que o fogo não vai me queimar, as flechas não vão me furar, eu não vou matar ninguém, mas ainda assim o Dharma precisa ser observado. Então, Krishna disse, me ensine, talvez, né, ele tivesse uma qualidade assim de humildade genuína, né, de não ter a vaidade de dizer, não, quem é você para me ensinar, né? Não, ele estava com a mente aberta, né? Então, o Swami nos lembra de uma passagem aqui num outro texto do Gita Dhyana, uma meditação do Gita, né? Os Upanishads são como um rebanho de vacas. O Senhor Krishna, filho de um vaqueiro, né? Então, os Upanishads é como se fosse um rebanho de vacas, porque agora, nos dias de hoje, praticamente nós temos 10 Upanishads, mas no passado eram centenas ou alguns milhares, né? Mas eles foram desaparecendo, né? Aquela queima de livros é uma coisa normal que ocorre no planeta dos bárbaros também, né? Então, os Upanishads são como um rebanho de vacas. O Senhor Krishna é filho de um vaqueiro, é ordenhador. Arjuna é o bezerro, o néctar supremo do Gita é o leite, o homem sábio de intelecto purificado é o bebedor deste néctar que sai do Gita, né? O Gita é o leite, né? O Gita é o néctar da sabedoria que nos faz pessoas refinadas intelectualmente, purificadas emocionalmente e sábias, né? Essa sabedoria espiritual, religiosa espiritual, só é possível para quem bebeu o néctar desses ensinamentos védicos vedânticos apresentados no Gita, né? Então, Arjuna é o bezerro. De onde ele está vindo? Arjuna é o primeiro a receber esses ensinamentos do Bhagavad Gita. E nós somos apenas o ensino de segunda mão. Aí ele fala assim, nossa, que privilégio, Arjuna, né? Como se o Swamiji tivesse com inveja da Arjuna. Ele foi o primeiro a receber esses ensinamentos diretamente, né, do Krishna Guru, né? Ele falou, e nós aqui estamos recebendo esses ensinamentos de segunda mão, através dos gurus locais,
mas o Arjuna recebeu do maior professor, o Krishna Guru, diretamente, né? Recebeu de quem? Da Bhagavad Gita, ó Mãe Bhagavad Gita. Eu medito constantemente, eu estudo constantemente os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos que foram ensinados a Arjuna pelo próprio Krishna Guru, Narayana. Ele teve sorte de ter recebido esse ensinamento direto da boca do cavalo, direto da boca de Krishna, né? Você lembra, Marcelo, qual é o significado dessa expressão boca do cavalo? Ela apareceu no outro dia, mas eu esqueci. Por que que tem essa expressão? Eu acho que nós falamos sobre isso, não? Sem intermediário, é o próprio cavalo que falava para o jockey, né? Hum. Conversava diretamente com o jockey, Ah, sim, para agora eu falar entendi. exatamente, para dar a Eu já dica, né? entendi. Eles querem, eles vão fazer aposta naquelas corridas de cavalo e eles iam lá e queriam saber direto do cavalo se ele ia ganhar ou não, em vez de saber dos jockeys, etc. Agora eu lembrei. Obrigado. Então, ele recebeu o ensinamento direto da fonte, né? E por que Krishna escolheu Arjuna para passar esse ensinamento para a humanidade? Esse é um grande debate também, né, entre os os estudiosos das escrituras, né? Por que Krishna deveria escolher Arjuna para ensinar o Gita? Várias pessoas, comentaristas e estudiosos, sugerem respostas diferentes, né? Mas a razão é muito simples, é porque Arjuna, muito humildemente, pediu: eu pensei, Krishna, que você estivesse aqui para ser um general, meu general, braço direito, para me governar, né? Me ajudar nas minhas manobras de guerra, nas minhas, né? Mas agora você está vindo com esse papo de Atmayana, né? E Krishna, né, apresentou lá, se apareceu lá como um agente duplo, né? Ele estava lá como um general para destruir o Adharma, mas ele estava também como guru, né? E Arjuna, vendo que ele tinha essa dupla função, ele falou: ok, então é mais importante que você me passe esses ensinamentos. Por favor, teach me ensine, né? Eu estou confuso, eu preciso de ajuda, me ensine, né? Aí ele diz, Dharmaputra, né, que era um irmão mais velho, que sabia tudo sobre Dharma, nunca teve a humildade de pedir a Krishna para me ensinar, né? A humildade é uma coisa incrível, né? Vou compartilhar uma passagenzinha pequena, que eu já compartilhei algumas vezes no meu grupo em inglês. É que eu tenho uma pessoa conhecida nos Estados Unidos, conhecida de 20, 30 anos, né? Que era um amigo, né? Um conhecido amigo, né? Ele casou com a minha primeira esposa, etc, etc. E ele, dá tempo que ele ficou sabendo, né? Que eu tinha, né? Tinha acontecido alguma coisa comigo, né? Do ponto de vista espiritual, que eu estava dando satsangs, mas ele sempre me manteve distante e com um egão monstruoso, porque ele sempre viveu envolvido neste mundo, né? Do Neo-Advaita, não é de volta, não, do veramente, simplesmente do mundo New Age, né? Uma mistura de conceitos confusos, né? Mas de todo tipo, misturando uma salada de fruta incrível, né? Ciência, né? Ciência quântica e anatomia, e ele faz uma mistura, como essa galera em geral faz, e acha que aquilo ali é sabedoria. Não, é simplesmente confusão pura, né? E ele fica sempre ali, de vez em quando ele me dá uma cutucada, como se ele diz assim: olha, tenha paciência comigo, porque eu ainda estou interessado em saber alguma coisa de você. Algumas vezes ele fala claramente assim, entendeu? Aí no momento seguinte, ele vem com arrogância de novo, competindo comigo, tentando provar que ele é um sábio, né? Então, o Dharmaputra, ele tinha todo o conhecimento a respeito do Dharma, mas não necessariamente ele tinha uma atitude, né, apropriada para receber os ensinamentos. Receber os ensinamentos do Guru requer uma atitude de abertura e de confiança no Guru incrível, rara de ser encontrada, né? Muito rara. O ego precisa estar naquela posição de Arjuna de dizer, ok, por favor, eu estou confuso.
né? Mas se a pessoa é confusa e diz assim, não, veja a minha sabedoria, né? Eu e você estamos no mesmo nível, porque essa pessoa fala nesses termos comigo, entendeu? A última vez ele me escreveu um satsang enorme, uma carta enorme, eu simplesmente resolvi não responder, para não dar corda para o cara, né? Então, é raro encontrar uma pessoa realmente, genuinamente, né, humilde, aberta, flexível, que saiba que não sabe e que sabe que precisa de ajuda, que confie nas escrituras do Guru. É muito raro encontrar uma pessoa altamente qualificada assim. Como eu costumo dizer, eu costumo apresentar as pré-qualificações antes das qualificações, que são os 4 Ds, né? As pré-qualificações é humildade, né? Confiança, né? Nas escrituras e no Guru, e paciência e perseverança, né? As 3 qualificações, pré-qualificações. Com a minha mente dominada pela confusão e desamparo, com o meu intelecto completamente iludido, como esse meu amigo escreveu nessa coisa, né? Em relação à verdade, à justiça, ao Dharma, ao autoconhecimento, eu te peço, olha que integridade intelectual para você dizer isso, reconhecer isso, eu te peço decididamente, me ensine, diga o que é o melhor para mim, eu sou o seu discípulo agora, ensine-me, eu me rendi a ti, né? Eu me rendo a ti. Ensine aquele eu, né, que se rendeu a ti. Por exemplo, Bhishma, que foi um guru de Arjuna, né, ensinou a ele a arte da guerra e a arte do Dharma também, né, quando ele era pequeno. O Bhishma, ele nunca se voltou a Arjuna, que estava ali do lado, para dizer assim, nunca se voltou a Krishna para dizer, Krishna, eu ouvi dizer que você tem um conhecimento que é incomum, que é o conhecimento da realidade. Você pode me ensinar? Não, o Bhishma, muito provavelmente, não pediu ajuda a Krishna porque ele se sentia, né? Ele se achava, né? Não, olha, eu sou o grande Bhishma, né? Etc, etc, né? Então, o Bhishma jamais abordou Krishna pedindo os ensinamentos. Arjuna pediu, né? Isso fez de Arjuna uma grande pessoa. Isso para nos dar a dimensão da importância dessa honestidade, integridade, humildade intelectual que nos permite associação com as escrituras e com o Guru. Quase que invariavelmente, 99,999 das pessoas nesses círculos, né? New Age, Neo Advaita, por aí, 99,999%, elas não aceitam uma escritura e muito menos um teaching guru, um guru que ensina as escrituras. Nossa, o ego dos caras, jamais, para eles, isso é o quê? É uma declaração, né, de ignorância. Não, eu resolvo os meus problemas sozinhos, né? Então, Arjuna, a glória de Arjuna é o fato dele ser uma pessoa genuinamente aberta, flexível, humilde, disposta, né, a entrar neste processo vedântico, como a maioria de vocês aqui presentes, né? Isso diz muito a respeito de vocês também. Agora, Vyasa sente, como posso me deixar de fora disso? Portanto, Muni Namaha, Vyasa. Eu sou Vyasa entre os sábios, né? Krishna, como é que o Krishna ia deixar o Vyasa fora de tudo isso, né? Krishna, ele também era um diplomata, né? Ele sabia fazer um pouco de política também. Ele fala, eu não quero, né? Eu não quero simplesmente ofender ninguém. Então, eu vou encher a bola do Vyasa. E ele diz, entre os sábios, eu sou Vyasa, né? Krishna falando como Brahman, né? Brahman falando da sua glória através do Krishna Guru, né? Ele diz, entre todos, eu sou Vyasa. Entre os rishis, eu sou Vyasacharya. E por que entre nós Vyasacharya é o maior? Krishna diz que Vyasacharya é o maior, né? Para dizer que eu sou representado por Vyasacharya. Por quê? Porque Krishna é o maior avatar, aquele avatar que veio para proteger e restabelecer e destruir os violadores do Dharma, mas ele veio para ensinar Atmayana toda a humanidade, né?
Então, Krishna é o maior avatar. Por quê? Porque ele ensina o conhecimento da realidade, Brahma Vidya. É um acharya, um mestre do conhecimento da realidade, conhecimento de Brahman. Vyasa é o maior sábio, Rishi, por quê? Porque Vyasa também é um conhecedor de Brahma Vidya. Ele também é um conhecimento, ele tem o conhecimento de Brahman. Vyasa tem o conhecimento, Krishna tem o conhecimento, Krishna é um avatar, Vyasa é simplesmente um sábio, um Rishi, né? E ele, sendo um conhecedor, né, da natureza de Brahman, ele é um grande acharya, né? É um grande mestre, guru da nossa tradição, né? E não somente por isso, né? Porque nós vimos as três fontes, né? Os três tipos, as fontes principais, né? As fontes mais fundamentais das escrituras vedânticas, os textos fundamentais, um foi a contribuição de Krishna, o assim dito Gita, Bhagavad Gita. E o outro é a contribuição puramente de Vyasacharya, que foram os Brahma Sutras, né, que foram escritos por Vyasacharya, né, que é um dos grandes fundamentais. Esse Brahma Sutras foi apresentado, escrito por Vyasacharya, né? Então, são umas curiosidades bacanas que nos permitem apreciar ainda mais a nossa Sampradaya, a nossa tradição. E não somente por isso, a compilação do Gita, Vyasa, tem um papel importantíssimo. Krishna ensina Arjuna a crescer, a transcender o ego, a transcender, né, a ignorância, mas a compilação desses ensinamentos foi feita por Vyasacharya. So, Krishna estava lá, né, ensinando, mas Vyasacharya que depois pegou aqueles ensinamentos e compilou dentro do contexto do Mahabharata para produzir este texto maravilhoso que é o Bhagavad Gita, né? O Mahabharata foi escrito também por Vyasana. Então, o que Vyasana fez? Deixa eu colocar esses ensinamentos bem organizados dentro, né, do Mahabharata, de modo que ele seja fácil e muito atraente para as gerações futuras, né? O ensinamento de Krishna, uma compilação e organização foi feita e a apresentação é feita por Vyasacharya, né? Que escreveu também os Brahma Sutras, né? Então, Vyasacharya é o cara, né? Um dos símbolos daquilo que é mais auspicioso entre os jivas humanos, né? Por isso, nós temos na nossa tradição grande reverência por Vyasacharya. É por isso que a Avitam, ritual de início dos estudos dos Vedas e Vedanta, também existe um ritual de gratidão, né, chamado de Kanda Rish Tarpanam. Estou expressando minha gratidão a todos os rishis, iniciando por qualquer rishi, Krishna, Dvayapayana. Quem é ele? É o Vyasa. Ele é Vyasana. Não mencionamos o nome de nenhum outro rishi. Todos os outros rishis estão incluídos em Vyasa. Ok. São algumas particularidades da nossa tradição. E no Rishi Tarpana, a primeira pessoa é Vyasana. E, portanto, Krishna diz que entre os munis, ou rishis sábios, eu sou Vyasa. E ele recebeu o nome de Vyasa porque também compilou e organizou os Vedas. O cara realmente, hein, fez um trabalho incrível. Então, quando ele descobriu que as pessoas não conseguiam mais lembrar de todos os Vedas, os Vedas inteiros eram muito, né, vastos, né? As pessoas não conseguiam memorizar e guardar, não existia escrita na época, né, daquilo que parece, né, ouvi dizer. Ele chamou os 4 discípulos mais importantes que ele tinha e pediu para cada um deles decorar esses Vedas. Cada um deles decorou para a preservação dos Vedas, dos 4 Vedas, né? Cada um deles, né, teve que memorizar para preservar para as gerações futuras os ensinamentos dos Vedas, né?
Portanto, este arranjo para preservação védica também foi feito por ele, a organização, né, compilação e depois a estratégia de preservação foi feita por ele. Não é Vyasa. Krishna Dvaipayana é o nome original por causa da compilação do arranjo de Veda. O nome dele se tornou Veda Vyasana. Então, tudo bem, são detalhes, abreviação. O V significa Veda. Krishna depois abandonou essas iniciais, tá? Ali cair, deixou cair é uma expressão, significa to drop. To drop significa deixar para lá ou abandonar. Ok, então vamos fazer uma pausa de 10. A gente volta para concluir o capítulo 10 da Beleza do Gita. A gente está quase lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.